Gênero textual, letra de música. Olá a todos, dando continuidade à nossa TPC desta semana, dentro ainda da perspectiva de junção de leitura, de habilidades de língua portuguesa, interdisciplinaridade e também na perspectiva da educação antirracista, vamos falar hoje um pouco sobre o trabalho com o gênero textual, letra de música. Nós vamos ver aí possibilidades de trabalho com esse gênero, que é um gênero muito interessante para que a gente possa introduzir nas nossas aulas. Começando, vamos explicar um pouco sobre a origem, como a música, como a gente conhece, ela nasce em língua portuguesa lá no século XII, no período do trovadorismo, onde houve a junção da música com a poesia. A música sendo o som, a melodia, o ritmo, e a poesia sendo as letras, as letras das canções. Então a música, como a gente conhece hoje, ela tem a origem lá no período do trovadorismo. A letra de música é um gênero muito popular porque, em geral, ele expressa o estado de espírito do indivíduo, traduz emoções, sentimentos, confissões, queixas, denúncias, revoltas, enfim. A música tem a capacidade, muitas vezes, de expressar sentimentos que, para o próprio indivíduo, é indefinido. Se tivesse que explicar, ele talvez não soubesse dizer, mas ele canta esse sentimento indefinido, através de uma música. E que também elas nos servem como inspiração para a tomada de decisões, para justificar um sentimento, como eu falei. Então, muitas vezes serve também como frase de efeito, posto lá na minha rede social, um trecho de uma música para reafirmar algum sentimento ou alguma decisão que se toma. Bom, a letra de música tem como característica, como a gente falou, na sua origem, ela é a junção da música com a poesia, então ela tem características semelhantes a de poema, na sua construção. Versos, estrofes, métrica, rima, ritmo, refrão. Então ela tem essa função, ela é composta dessa maneira. E tem como função poética enviar uma mensagem. Então a música sempre quer dizer alguma coisa a alguém e por isso ela se torna atemporal. E essa música, essa poesia, ela é construída dentro de uma perspectiva. Ela é construída dentro de um contexto. Mas ao longo do tempo esse contexto pode permanecer ou ele pode se alterar. E muitas vezes, quando o contexto em que a música foi composta ela se altera, as suas palavras se encaixam em novos contextos. Elas só podem ser ressignificadas, reinterpretadas de acordo com contextos mais contemporâneos. Nós vamos ver um exemplo disso daqui a pouco. Bom, a linguagem também, ela traz, dentro da linguagem da música, muitas vezes o compositor faz uso de regionalismos, gírias, estrangeirismos, neologismos, tudo para que tornar essa comunicação mais eficiente, tudo para entregar esta mensagem ao seu destinatário de uma maneira mais fácil. Então eu trouxe 3 exemplos aqui do uso dessas expressões. O primeiro exemplo, ali no alto do círculo mais acima, tem um trecho da música Samba do Approach, de Zé Cabaleiro. Nessa música ele faz uso de diversas expressões em línguas estrangeiras, por exemplo o inglês, principalmente o inglês, mas também de francês e espanhol, para brincar com o uso exagerado de palavras em outros idiomas, no sentido de vender uma ideia de sofisticação. O cara, para parecer que ele é sofisticado, ele começa a usar uma série de expressões idiomáticas, de outras línguas. Falando aqui nesse trecho especificamente que está destacado, as palavras brush, approach, lunch, ferry boot, savoir-faire, light e high-tech. Aqui no outro círculo nós vemos um trecho de uma música chamada 1406 da banda Mamonas Assassinas, onde ele também, no mesmo sentido de brincar com esses estrangeirismos, com esses excessos, ele pega verbos do inglês e conjuga como se estivessem na língua portuguesa. Então ali está money, que é good, nós não have. Se nós revasse, nós não estava aqui playando. E assim segue a música. Então ele traduz o verbo. Ele conjuga, melhor dizendo, o verbo to have e o verbo to play, como se fossem em português, para fazer essa brincadeira também com essas expressões em inglês. E sobre regionalismos, eu destaquei esse que está nesse quadrinho aqui, que é um trecho da música Que Nem Giló, de Luiz Gonzaga, onde no trecho ele usa os termos inté e cabra,
que são termos muito regionais do Nordeste, né? Cabra para se referir a homem, a se referir a uma outra pessoa, e Inté, que é como se fosse até, né? Essas palavras são usadas dessa forma nas letras das músicas do Luiz Gonzaga, porque quem estudou um pouquinho, viu o filme sobre a vida dele, sabe que Luiz Gonzaga veio do Nordeste para o Rio de Janeiro para tentar sorte, como muitos outros nordestinos, e ele no começo cantava exatamente para esses. O grande público dele no começo sempre foi esses nordestinos que abandonavam o Nordeste e vinham para o Sudeste para poder tentar a vida. Então era uma forma de aproximá-los da sua terra natal, cantar dessa forma, né? Depois, claro que se tornou universal, né? A música do Luiz Gonzaga acaba se tornando universal, fazendo parte da cultura brasileira. Então vamos lá mostrar uma atividade que pode ser desenvolvida relacionando duas músicas e como que pode-se tirar uma produção final desta relação. Trabalhando sempre na perspectiva da educação antirracista e também vamos trazer aqui uma ressignificação de parte da música. A primeira música é a música Miséria, de Paulo Miklos, Sérgio Brito e Arnaldo Antunes, gravada e lançada pela banda Titãs em 1989, sob a perspectiva da redemocratização do Brasil, a primeira eleição direta do Brasil desde 1964. Então, numa visão mais moderna, essa canção ela foi composta neste contexto da redemocratização do Brasil, mas numa visão mais moderna, a canção traz um conflito de argumentos entre a luta de classes e o argumento identitário. Então, o argumento identitário é aquele que separa as pessoas em grupos com interesses específicos. Então, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, então vai separando, vai organizando as pessoas por interesses específicos. Enquanto o argumento da luta de classe fala e estabelece a questão econômica, né? Que não importa se a sua condição de gênero, a cor da sua pele, o time que você torce, essas coisas não importam quando você está numa situação economicamente desfavorável. Então, essa música vai trazer essas contra-argumentações aí. Bom, então a miséria é universal e ela se normalizou no sistema capitalista. Então a música do Titãs, ela aponta que a miséria une as pessoas através do desespero. Então que na miséria todos acabam se igualando. Por isso que vem o contraponto com o identitarismo. Então seja índio, mulato, preto, branco, fracos, doentes, aflitos ou carentes, estamos todos nivelados pela miséria. E aqui a miséria, embora essa palavra sempre nos remonte à ideia de questão econômica, aqui ele fala da miséria em vários dos seus aspectos. Miséria moral, miséria, assim, de diversas, assim, extrapola o sentido da palavra miséria para além da questão econômica. Então vamos lá, destaquei alguns trechos dessa canção que são bem interessantes. Na sua primeira parte, a música começa com a frase miséria, miséria em qualquer canto. E aqui do outro lado eu coloquei algumas perguntas, algumas situações que podem ser aí disparadoras para ajudar o aluno na interpretação. Então a primeira, miséria, miséria em qualquer canto. Explique o que o grupo Titãs quis dizer com essa frase. Essa frase, ela pode ser, essa pergunta, essa colocação, ela pode vir em dois momentos. No primeiro momento aqui logo de cara e depois lá no final ser retomada para a gente ver se houve uma mudança da interpretação dos alunos. E aí a música segue, ele fala que riquezas são diferentes, índio, mulato, preto e branco. E mais abaixo ele vai estar filhos, amigos, amantes, parentes, para tratar dessa questão realmente do nivelamento, né? Que diante de uma situação econômica desfavorável, diante de uma situação financeira ruim, ou diante de uma situação de miséria em qualquer aspecto, a gente é sempre nivelado independente do que somos. E aí, mais uma vez, ele vai trazer a palavra esperanto, e ali é um momento de incentivar o nosso aluno a pesquisar o que quer dizer esperanto. E em pesquisando o que é esperanto, eu trouxe aqui uma definição que está aí na tela do slide, o que o esperanto, o entendimento dessa palavra nos ajuda no entendimento da música. Tá? Por ser o esperanto um idioma que se pretendia ser universal, será que nós conseguimos essa universalidade? Será que apesar da tentativa de nos nivelar todos no mesmo, colocar todo mundo no mesmo nível, será que isso é possível? Será que a gente consegue fazer isso, né?
E essa é a primeira parte da música. Num segundo momento, a música vai trazer para nós alguns gatilhos que nós podemos usar para discutir assuntos contemporâneos, assuntos que lá na composição da música talvez não tenham sido considerados pelos autores. Então talvez os compositores não tenham pensado nisso naquele momento, mas hoje você pode fazer essa recontextualização. Então quando ele fala, a morte não causa mais espanto, miséria, miséria em qualquer canto, é um gatilho que se pode usar para discutir a questão da normalização da violência, por exemplo. Isso é só uma sugestão, né? Pode ser que a pessoa que está ali preparando a atividade tenha outras ideias, mas no primeiro momento tratar da questão da normalização da violência. Porque na miséria que a música propõe, nós estamos tão preocupados em pagar nossas contas, em sobreviver, que a gente muitas vezes não tem tempo para refletir sobre questões que estamos envolvidos, né? Como, por exemplo, a questão da normalização da violência. Mais abaixo ele vai falar que fracos, doentes, aflitos, carentes, riquezas são diferentes. Aqui é um disparador também, um gatilho para a gente poder trabalhar com o conceito dos problemas emocionais, que tanto tem afligido nós mesmos e os nossos alunos, principalmente com destaque maior agora depois da pandemia do coronavírus. Lá mais abaixo vem o sol não causa mais espanto. E ali você pode usar essa frase como disparador para a discussão de questões ambientais, que também estamos envoltos, mudança do padrão de chuva, mudança do padrão de calor, né? Várias mudanças climáticas que nós temos que estão acontecendo e nós no nosso dia a dia, nessa correria, nessa tentativa de sobrevivência, muitas vezes não discutimos e não pensamos. E aí vem aparecer lá embaixo cores, raças, castas, crenças, riquezas são diferenças. E aí casta também é uma questão para você estimular o aluno a pesquisar o significado da palavra casta, que é um sistema de divisão social muito presente nos países de predominância da religião hindu. Continuando, para encerrar, aí a música vem miséria, miséria em qualquer canto, cores, raças, castas, crenças, riquezas são diferenças. Ao longo de toda a música, a palavra miséria vai sempre acompanhar no singular e riquezas no plural. Num olhar menos atento, menos apurado, se pode imaginar que é um mero cumprimento da norma da língua portuguesa. Mas ela tem um significado, né? Miséria sempre no singular e riquezas sempre no plural, dando a ideia de diversidade. Então, aí você pode perguntar ou disparar para o aluno, escreva ou diga o que você entendeu sobre a frase riquezas são diferenças, buscando essa questão da diversidade. E aí uma outra questão que você pode também discutir com os alunos é, a canção, embora não trate diretamente sobre respeito ao outro, ela possibilita essa discussão? Então, são questões aí a se discutir. Associando com uma outra obra, a gente vai trazer para junto dessa discussão um trecho da canção Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, né, que vai tratar sobre pobreza, racismo, violência estrutural, com pano de fundo em Salvador, na Bahia, e fazendo uma comparação com o país mais pobre das Américas, que é o Haiti. No trecho está destacado em amarelo, só para mostrar aos quase pretos, que são quase todos pretos, como é que os pretos pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados. Aqui a música vai se relacionar com miséria no momento em que ela coloca que os pretos são, tradicionalmente, historicamente no Brasil, vivem marginalizados da sociedade, uma sociedade escravista, né, com mais de 300 anos de escravidão, mas os brancos que estão inseridos nessa periferia, né, a maior parte da população periférica é afrodescendente, mas os brancos que lá estão são tratados da mesma maneira porque são pobres. É essa a ideia que a música passa. Então ela se relaciona diretamente com a ideia da música Miséria, em que a miséria nos nivela, a miséria nos coloca todos no mesmo barco. Então essas duas canções feitas em momentos diferentes, por autores diferentes, elas trazem elementos de sentido muito próximos, pelo menos esses trechos, né? Na sequência da música ela vai para um outro caminho, vai fazer referência lá ao massacre do Carandiru em 1992. Mas esse trecho especificamente consegue fazer essa relação. E aí você pode pedir para que o aluno faça essa relação, né, entre os dois textos e encontre elementos nos mesmos que possam comprovar essa ligação. E aí, como proposta de fechamento dessa atividade com música, a gente trouxe aqui 4 possibilidades. A primeira é a troca de experiências, usando o repertório dos alunos, que é muito rica.
Muito provavelmente o nosso aluno não vai muitas vezes saber nem quem é Caetano Veloso, Gilberto Gil e o Titãs. Mas ele tem outros artistas que são mais contemporâneos deles, que eles ouvem, que artistas de gêneros que lhes são mais caros, que são mais próximos, e que tenham músicas que tratem do mesmo tema com uma outra linguagem. Ali é o momento de você identificar a ideia central das duas músicas e propor que os alunos tragam músicas do repertório deles, músicas que estão mais próximas da realidade deles, que eles tragam essas músicas para a aula e que se possa fazer a mesma discussão junto com as músicas que eles trouxerem. Essa atividade eu já desenvolvi na escola, quando estava em sala de aula, e é extremamente rica. A gente se dispor da nossa ideia de que muitas vezes os gêneros musicais que os alunos ouvem não têm riqueza, a gente consegue extrair coisas muito interessantes dessa atividade. Então fica aí essa primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a produção de textos multimodais, que nós já usamos nas nossas questões. As avaliações externas que os nossos alunos são submetidos, né, elas trazem muito desses textos multimodais. O que são textos multimodais? São textos que compõem duas formas de comunicação, em geral uma imagem e um texto escrito. Então aí se destacam as tirinhas, as charges, mas também anúncios, infográficos, cartoons, etc. Então você pode propor também a produção de um texto multimodal de acordo com cada sala, de acordo com cada turma. Então fica aí uma dica, a gente já usa esses textos quando vai compor questões para eles, então colocá-los também para produzir. Uma outra possibilidade, a gente traz os textos multissemióticos, que são textos que envolvem diversas linguagens, né? Aí a gente que a verbal, a visual, a sonora, a corporal, a digital, para que os alunos possam produzir, né? A maioria dos textos que circulam na nossa sociedade, elas têm essa característica, né, de serem multissemióticos. E aí alguns exemplos são panfletos de supermercado, cartazes, posts de rede social, memes, placas indicativas, etc. Então, também estimular o aluno na produção dos multissemióticos também é uma possibilidade de fechamento. Lembrando que, assim como os multimodais, eles já têm esse tipo de trabalho, os nossos materiais oficiais, também as provas, como eu falei, elas já vêm com esse tipo de texto para que eles possam analisar. Então, colocá-los para produção. E uma última possibilidade também muito interessante é a produção de videoclipes, que são vídeos de curta-metragem, né, que integram música com imagem, sempre um legendando a outra, no sentido de que elas se completam. Então, se a música é um pouco mais complexa, você legendá-la com imagens de forma a facilitar o entendimento ou vice-versa. Os videoclipes se tornaram populares a partir dos anos 80, com a criação da Music Television, a MTV, nos Estados Unidos, mas ele já remonta lá da década de 20, os primeiros videoclipes são datados de 1920. E aí, o videoclipe, quando surgiu, ele estimulou dois tipos de situação. Uma situação de receio e outra de estímulo de criatividade. Então, o Queen, a banda inglesa Queen, ela lançou a música Radio Gaga, composta pelo Roger Taylor, em que na música eles discutem o aumento da popularidade da televisão e com ela dos videoclipes, né, os videoclipes vieram acompanhando essa evolução, e como o rádio sobreviveria neste universo. O rádio, como nós sabemos hoje, ele é assistido, né? Você transmite pela internet. Então, hoje o programa de rádio ele mudou muito a sua concepção, a sua ideia. O rádio teve que se adaptar para poder sobreviver ao avanço das imagens, né? Com a possibilidade das imagens. Então, a gente tem esse universo sendo tratado na música Radio Gaga. Em contrapartida, Michael Jackson usou todos os recursos audiovisuais para transformar os videoclipes e transformá-los realmente em curtas-metragens, e a partir daí ele explorou toda a criatividade dele e das pessoas que trabalhavam com ele e inspirou todas as gerações que vieram depois dentro deste universo da produção de videoclipe. Eu já trabalhei com a produção de vídeo, não de videoclipe, mas de revista eletrônica. Os alunos preparavam matérias, os alunos gravavam, transformavam aqueles textos em áudio, ilustravam e depois transformavam aquilo como se fosse um programa de televisão. Sempre focado em temas relacionados à educação física. E deu muito certo, tem uma produção muito boa,
que eles fizeram, então é outro caminho, estimular essa produção dos alunos, estimular a criatividade deles. Bom, dentro dessa perspectiva, então, trago para vocês hoje como fechamento a possibilidade de trabalhar com música na sala de aula. Então vocês vão selecionar, tal qual na semana anterior, uma habilidade do seu currículo para trabalhar e depois você vai descrever para nós uma música que você poderia trabalhar e a produção de textos semióticos, multimodais, clipes, enfim, como trabalhar a produção de vídeo, né? Trabalhar uma letra de música dentro do seu currículo. Então essa é a proposta de hoje. Sempre lembrando que todo material que for enviado será depois vai fazer parte do nosso banco de atividades que nós vamos montar no sentido de ajudá-los a melhorar a sua ideia, complementando com a ideia de um colega, como também servir de inspiração para um colega com a sua ideia. Tudo bem? Grande abraço a todos, até a próxima.